Bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós falaremos de alguns assuntos ainda no tema eletrodinâmica. Quais são eles? Nós vamos falar de associação de geradores e da primeira e segunda lei de Kirchhoff. Então, nós temos os geradores. Geradores nós já falamos nas outras videoaulas. Eles podem ser geradores que transformam energia mecânica, podem ser geradores a partir da energia eólica, geração a partir de energia hidráulica, energia solar. Ou seja, os geradores são aqueles que provocam ou permitem que nós tenhamos uma diferença de potencial nas nossas tomadas ou nos nossos circuitos. Podem ser pilhas ou podem ser esses outros geradores de corrente alternada. E eu posso colocar geradores, eu também posso associar geradores. Então aqui eu vou fazer uma associação em série de geradores. Eu tenho aqui o nosso circuito, tem a nossa resistência aqui, e aqui eu coloquei nosso gerador aqui, que está promovendo uma diferença de potencial. Ele tem o polo positivo aqui representado por essa barrinha maior, o polo negativo por essa barrinha menor. Então a nossa corrente aqui vai circular, do polo positivo do gerador para o polo negativo. Então a corrente fica aqui circulando no sentido horário. E agora eu posso colocar um segundo gerador. Coloquei aqui mais um gerador com tensão U2. E veja aqui a característica da associação em série. Eu ligo o polo positivo de um gerador no polo negativo. Então eles têm a mesma orientação. Posso colocar um U3 ligando sempre o polo positivo no polo negativo, um U4 e assim por diante. E o que isso causa no nosso circuito? Cada vez que eu coloco um novo gerador em série, eu vou aumentando a tensão fornecida àquele circuito. E como que essa tensão equivalente se dá? Ela é a soma das diversas tensões dos geradores que eu coloquei aqui em série. Então a tensão equivalente aqui é igual a U1 mais U2 mais U3 mais U4 e assim por diante, tantos quantos fossem os geradores que eu coloquei. De uma forma mais genérica, tensão equivalente igual a somatória dos geradores, da tensão dos geradores que estão colocados aqui em série. E a corrente em série é igual a tensão sobre R, primeira lei de Ohm. Tensão equivalente igual a somatória das tensões dos geradores, dividido por R, eu tenho aqui a minha corrente que estará circulando no circuito. Ou seja, a cada hora que eu vou adicionando um novo gerador em série, maior vai sendo a minha corrente, pois maior será a minha tensão equivalente. E o que acontece na associação em paralelo? Em associação em paralelo eu tenho aqui o nosso circuito, a mesma resistência. Tenho agora o nosso gerador aqui colocado, polo positivo, barrinha maior, polo negativo, barrinha menor. E como se dá a associação em paralelo? Aqui nós temos a nossa corrente e aí eu coloco os geradores aqui em paralelo. Vejam que aqui o polo positivo desse gerador está ligado no polo positivo desse gerador. O polo positivo desse gerador está ligado no polo positivo desse gerador. Ou seja, eles estão aqui em paralelos, negativo no negativo, positivo no positivo, e aí deriva aqui o fio para alimentar o nosso circuito. Sempre que existe uma ligação de geradores em paralelos, é importante que os geradores eles sejam idênticos. Senão você vai ter problemas de um gerador consumir energia de outro. É por isso que existe aquela máxima, não misture pilhas novas com pilhas velhas, não misture pilhas de marcas diferentes, porque elas possuem características que não são idênticas. Então, se você quer salvar o seu dinheirinho, sempre utilize pilhas novas e pilhas do mesmo fabricante quando você for colocá-los em paralelo. Se for em série,
não faz muita diferença, não funciona tão bem quanto se elas estivessem todas novas ou se fossem do mesmo fabricante, mas você não vai ter nenhum prejuízo por isso de um gerador roubando energia do outro. E o que acontece com a tensão equivalente? A tensão equivalente é exatamente a tensão dos geradores. Então você aqui não altera, eu posso colocar quantos geradores em paralelo eu quiser aqui, que a tensão vai ser exatamente a mesma. Aí você vai me perguntar, se a tensão é a mesma, a corrente será a mesma, a resistência é a mesma. Então por que raios? Qual é a vantagem que eu tenho de colocar geradores em paralelo? Pense que isso aqui são pilhas, né? Agora, a pilha, né, vai gastar muito mais lentamente, porque antes eu tinha uma pilha só, agora eu tenho 3 pilhas, então esse circuito vai durar muito mais tempo sem precisar da reposição de pilhas. Ou, outra vantagem de você usar geradores em paralelo, é que se um deles falhar, né, se isso aqui um quebrar, você continua com o circuito funcionando, tudo vai do mesmo jeito, né? Você tem chance de corrigir, de colocar a manutenção e a sua fábrica, né, o seu equipamento não para. Então, isso aqui é como se fosse uma redundância, você tem uma segurança sempre que você liga geradores em paralelo. Se você tiver geradores em série e um desses falhar, a corrente vai diminuir, pode ser que as coisas continuem funcionando, não tão bem quanto antes, mas pode ser que elas parem também, depende da característica do circuito que está montado. E aqui você tem, né, a corrente no circuito com geradores em paralelo, é o U sobre R, o equivalente é simplesmente o do gerador dividido por R, você tem exatamente a mesma corrente aqui, quer eu tenha 1, 2, 3 ou 4 geradores quando a associação é em paralelo. Eu posso fazer uma associação mista também. Eu posso misturar. Então aqui eu tenho uma associação em série, 1, 2 e 3. E eu vou colocar agora em paralelo com essa uma associação idêntica a esta daqui. Então agora aqui ó, eu tenho uma associação em série neste pedacinho. Eu tenho uma associação em série neste pedacinho. Uma associação em série neste pedacinho. Mas eu tenho que cada um desses pedacinhos está em paralelo com os outros. Então é como se isso aqui fosse um único gerador, mais um gerador, mais um gerador, e esses 3 geradores estão em paralelos, porque aqui eu tenho positivo com positivo, positivo com positivo, negativo com negativo, negativo com negativo, e aí sai a derivação para o nosso circuito. E qual é a tensão? A tensão aqui no circuito em série é o 1 mais o 2 mais o 3. Neste aqui também é 1 mais o 2 mais o 3, o 1 mais o 2 mais o 3, e este não afeta este, que não afeta esse, então a tensão total, né, neste nosso circuito é o 1 mais o 2 mais o 3, muito parecido com a associação em série. Pois a associação em paralelo não altera a tensão. E aqui um desenho para ficar mais fácil, né, geradores, né, a gente barrinhas assim, aqui vamos ver, né, como se fossem pilhas. Então eu tenho aqui uma pilha, tenho aqui 2 pilhas, quando você abre o seu controle remoto ou o carrinho de brinquedo lá que você costuma usar com o seu irmãozinho, você tem aqui o polo positivo, o polo, e elas normalmente estão invertidas, por quê? Porque tem um fiozinho aqui que conecta o polo positivo no polo negativo, fazendo a associação em série, e depois sai lá para dentro do controle remoto, para dentro do brinquedo, etc e tal. Aqui você tem a associação em série. Preste atenção, apesar das pilhas aqui parecem que estão meio em paralelo, mas ó, veja que o positivo está ligado no negativo. É isso que caracteriza a associação em série. Positivo ligado no negativo, positivo voltando para o negativo. Vou colocar mais pilhas aqui. Veja que elas continuam em série. Eu tenho positivo no negativo, positivo no negativo, positivo no negativo, positivo no negativo. Quando eu tinha uma pilha, eu tinha 1,5 volts. Na hora que eu tenho 2 pilhas, eu tenho 3. Na hora que eu tenho 3 pilhas, 4,5 volts. E quando eu tenho 4 pilhas, eu vou aumentando a tensão. Neste caso aqui de 4 pilhas em série, eu tenho 6 volts alimentando esta resistência aqui no nosso circuito. No circuito em paralelo, eu tenho aqui, ó,
ligo o positivo no positivo, ligo o negativo no negativo, e esta aqui é uma clássica associação de geradores em paralelo. Você vê que daqui do positivo com positivo que estão unidos, sai a derivação para o nosso circuito, e aqui volta para o negativo, negativo. Aqui, este está em série com este, veja, positivo com negativo, então aqui eu tenho uma clássica associação mista. Eu tenho estes dois em série, estes dois em série, e estes dois em paralelo com estes dois. Então aqui, qual é a tensão nesse circuito? Eu tenho 1,5 V aqui, mais 1,5 V aqui que estão em série, 3 volts deste lado, tenho 3 volts deste lado. Como elas aqui estão, esses 3 estão em paralelo com esses 3, a tensão que vai para dentro do circuito é de 3 volts. Então aqui eu tenho 6 volts e aqui eu tenho 3 volts. E vamos à primeira lei de Kirchhoff. A primeira lei de Kirchhoff também é conhecida como lei dos nós, e ela traz o princípio de continuidade da corrente. Então aqui eu tenho os meus fios, eles estão aqui ligados num nó, então esse fio está ligado com esse outro terceiro aqui. E se eu tenho uma corrente aqui I chegando neste nó, e as outras 3 correntes aqui saindo deste nó, nada fica parado. Então o que chega tem que ser igual ao que sai. Ou seja, I é igual a I1 mais I2 mais I3. Então o que chega aqui tem que ser o que sai. Não existe nenhum reservatório de elétrons aqui neste ponto. E esta é a primeira lei de Kirchhoff, lei dos nós. Ela é extremamente importante quando a gente está resolvendo os nossos problemas de circuitos. E a segunda lei de Kirchhoff, qual é ela? Eu tenho aqui um circuito, eu tenho o nosso gerador aqui, eu tenho 3 resistências colocadas aqui, e a nossa corrente está circulando aqui, ó, do polo positivo para o polo negativo. O que a lei de Kirchhoff diz? Ela diz que a somatória das tensões em uma malha fechada, isso aqui é uma malha fechada, tá vendo? Ela tem começo e fim, e se você pode ficar andando, digamos assim, indefinidamente por ela é uma malha fechada. Diz que a somatória das tensões ao longo de uma malha fechada é igual a zero. Então vejamos aqui, ó. Eu tenho aqui a corrente, eu desenhei a corrente passando nesse sentido, ela passa do polo negativo para o positivo, e depois, então aqui ela tem um aumento de tensão, e depois ela vai sendo reduzida aqui em cada um dos outros resistores. Qual é a tensão neste primeiro resistor? A gente tem a lei de Ohm, U igual a RI. Então, U no resistor 1 é igual a R1 vezes I, no resistor 2, U2 igual a R2 vezes I, e no resistor 3, U3 igual a R3 vezes I. Então, aqui eu tenho um aumento de tensão e aqui ela vai se reduzindo. Então, U menos U1 menos U2 menos U3 é igual a zero, que é exatamente a lei de Kirchhoff, que diz que a somatória das tensões em um circuito fechado é igual a zero. Então, somatório de UI igual a zero é a segunda lei de Kirchhoff, lei das malhas. E se eu tivesse outro gerador nesse circuito, como é que fica a brincadeira? Vamos lá. Eu tenho aqui o mesmo circuito, tenho aqui o meu gerador, agora chamei de UA, e vou colocar um outro gerador aqui neste outro canto, chamado UB. Veja que em todos os dois geradores, tanto em UA quanto em UB, a corrente aqui, né, eu fiz o desenho, a corrente está circulando aqui neste sentido, no sentido horário, tanto no gerador A quanto no gerador B, ela passa do polo negativo para o positivo. Negativo para o positivo, ela está circulando neste sentido. Então, nestes dois casos, aqui existe um aumento de potencial. Então, agora é só escrever UA menos U1 menos U2 mais UB menos U3 igual a zero. Lei de Kirchhoff aqui, somatório das tensões ao longo de uma malha fechada igual a zero. E se esse gerador tivesse sido ligado ao contrário? Vejamos o que acontece. Então aqui eu tenho o meu gerador, eu coloquei agora o polo positivo dele do meu lado esquerdo, coloquei o
polo negativo do lado direito, então a corrente aqui está passando do polo positivo para o negativo. Quando isso acontece, aqui também tem uma redução de tensão. Então agora o sinal do gerador B é negativo. Então tem aqui o aumento de tensão aqui, o A menos o 1 menos o 2 menos o do gerador B menos o 3 igual a zero. Somatório das tensões em uma malha fechada igual a zero. Preste bastante atenção nisso aqui. Quando você fizer o desenho, se a corrente passa do negativo para o positivo, aí existe um aumento de tensão. Se ela passa do positivo para o negativo, existe uma diminuição de tensão. Então o sinal aqui é negativo. E esses eram os temas que a gente queria cobrir hoje. Obrigado por assistirem mais essa videoaula. Não se esqueçam de fazer os exercícios e bons estudos. Nos vemos na próxima videoaula.